É super baixo? É só para... É só para o pessoal de casa. Ah, tá bom. Oi, gente, então, boa tarde, bom dia, boa tarde. Sou Juliana Ferreira, sou médica da UTI respiratória do INCOR. A gente vai falar de assincronia paciente-ventilador. Vou passando os slides, se tiverem perguntas, podem me interromper no meio, acho que fica melhor, um pouco mais dinâmico, tá? Meus conflitos de interesse são esses aí, acho que nenhum relevante para o que eu vou falar hoje especificamente. E aí, o que eu queria discutir com vocês hoje é como a gente faz diagnóstico de assincronia, os tipos de assincronia, a classificação que a gente usa, com foco no diagnóstico à beira-leito, olhando para as curvas do ventilador, e como a gente trata. E como a gente trata, depois que a gente fez o diagnóstico, como a gente trata é relativamente fácil. Tá? Então, eu queria primeiro sugerir uma coisa para vocês, que é, não sei porque quando a gente vai aprender eletro, a gente aprende uns padrões em eletro, depois você aprende o que é um QRS alargado. Em geral, você não precisa ir lá, medir, você bate o olho naquilo, você reconhece aquele padrão. Então, tem coisa que depois que você viu, você não consegue desver. E a sincronia também é assim, mas não é ensinado assim, então acho que por isso que vai virando esse negócio que é super difícil, nossa, quem viu essa sincronia? Então, eu queria trazer esse conceito de coisas que a gente vê e depois não consegue desver. Todo mundo já viu, conhece esse chocolate, né? Quem já tinha visto que tem um urso aqui subindo essa montanha? Eu adoro esse chocolate, como desde pequena, eu nunca tinha visto, até uma vez eu procurar imagens sobre coisas para desver, e isso aqui aparecer em várias coisas. Então, agora que eu mostrei para vocês, a próxima vez que vocês forem comer um Toblerone, vocês vão ver esse urso, mas fica mais difícil de não ver. Tá? Por exemplo, esse cachorrinho fofo não é meu, gostaria que fosse, a minha também é fofa, mas não é essa. Então é só um cachorrinho, não sei o nome dele. Mas depois que eu mostrar para vocês esse sinal aqui, tem como ele ter qualquer outro nome que não seja Batman, ou Batdog, alguma coisa assim? Depois que você... A princípio é só um cachorrinho, mas depois que você viu esse sinal, fica difícil você bater o olho nele e não ver mais essa imagem aí. Eu gosto desse aqui também. O ganchinho mais comum dentro de banheiro, armário nos Estados Unidos, tem sempre esse formato. Para mim ele era só um ganchinho, mas aí nesse lugar tinha essa pichação que é assim. É o povo bêbado que quer brigar. Agora eu não consigo mais olhar para esse gancho e não pensar que parece um povo puxando briga. Então, a sincronia, reconhecimento de assincronia, as assincronias que eu vou mostrar para vocês, elas são desse jeito. Depois que você viu, você fala, isso aqui é esforço perdido. Não era mais para trazer dúvida. Mas é claro, assim como para o eletro, você precisa ver um X número de vezes para aquilo virar mais ou menos automático para vocês. Mas não precisa ser uma análise super complexa da fisiologia, não é? Acho que reconhecimento de padrão acaba sendo quase que mais fácil. Então, definição de assincronia é uma definição relativamente ampla, vocês vão ver que depois a gente vai falar do que a gente chama hoje em dia de as assincronias maiores, ou aquelas que são reconhecidas como um padrão, mas a gente poderia dizer que a sincronia é toda vez que o que eu estou oferecendo para o paciente é diferente do que ele quer, ou não é ótimo como ele quer. E quando eu falo ótimo, também não quer dizer que seja absolutamente perfeito, mas é que não tenha uma distância tão grande entre o que eu estou dando e o que o paciente está recebendo que cause incômodo ou que cause uma reação ou esforço respiratório inesperado ou indesejado no paciente. Então, toda vez que a gente está dando mais volume do que o paciente queria, ou menos volume, quando a gente está dando mais fluxo, então quantidade de ar ou velocidade do ar diferente do que o paciente queria, quando o timing não está legal, o ventilador está entrando antes, ou está entrando depois, ou está terminando antes, ou terminando depois. Além disso, tem algumas mais sutilezas que são alterações de padrão, quando, então, tipicamente as assincronias de fluxo. Então, a gente vai ver várias delas, né? Nos anos 90, o diagnóstico de assincronia era assim, essa é uma figura do livro do Martin Tobin, é um livro de ventilação mecânica dele, ele tem 2 edições, essa é a primeira edição, e esse desenho, sei lá, esse cartoon era para descrever o paciente que briga com o ventilador. Eu lembro de dar essa aula quando eu era residente, da preceptora, que a gente chamava o paciente que briga com o ventilador. Vocês não ouvem mais esse termo, e a gente não deveria muito mais falar disso, porque isso aqui é diferente também do que eu vou falar, porque isso aqui é meio uma emergência médica, né? Um cara que está entubado, então a gente entubou a pessoa porque ela, a princípio, tinha insuficiência respiratória, mas ela está fazendo um bruto esforço para respirar, apesar do ventilador ou por causa do ventilador. Então, olho arregalado, sudorese, uso de musculatura acessória, respiração paradoxal. Isso aqui é meio emergência porque a gente está indo completamente na contramão do que a gente estava fazendo com a ventilação mecânica. Então aqui precisa
desconectar o paciente um pouquinho do ventilador, entender se tem alguma coisa errada, se tem algum filtro encharcado, se tem catarro, precisa aspirar o doente, precisa dar uma olhada se não aconteceu alguma coisa muito bizarra no ventilador, ou se o paciente está tendo, sei lá, uma crise de pânico, é uma outra coisa que nem tem a ver com a ventilação e você vai ter que tratar, ou ver se tem um problema com o ventilador ou com o circuito, eh, umidificador, ou o paciente está, sei lá, uma super dor, alguma coisa nesse estilo, um delírio agitado que não vai melhorar com nenhum ajuste ventilatório. Então, isso aqui é outra coisa, a gente precisa sempre, isso aqui é mais quase mais é mais grave, porque é mais imediato, mais consequência imediata, assim, também. Para o paciente que está na UTI, mas não é sobre isso que eu vou falar de coisas muito mais sutis. Então, essa figura não está mais no livro do Tobin atual, e o capítulo já não chama mais brigar com o ventilador. E hoje em dia a gente faz o diagnóstico olhando para as curvas do ventilador. Nos anos 90 não dava para ser assim, porque os ventiladores não tinham todos curva. Agora todos têm tela para vocês verem a curva, e aí a gente vai procurar sinais nas curvas ou distorções nessas curvas que apontam para um tipo de assincronia. Eu vou usar o ciclo respiratório como uma estratégia assim, didática para separar as assincronias. Tem até outros jeitos de classificar, tem umas assincronias que algumas pessoas falam que é de disparo, outras pessoas falam que é de ciclagem, mas só para relembrar com vocês, disparo é o começo do ciclo, é a maneira como ele começa, a fase inspiratória é quando o ar está entrando, e ciclagem é o fim da ins, passagem para ex, tá? Isso é um pouco engraçado, né, porque em português a gente às vezes fala tá ciclando muito, às vezes ciclar parece que é o começo do ciclo, porque o ciclo chama ciclo, mas ciclagem, eh, nesse contexto é a passagem da ins para ex, tá? Então vamos falar primeiro das assincronias de disparo. Essa daqui é um tipo de assincronia, então a gente vai usar várias vezes esse esqueminha que é um desenhinho no PowerPoint que mostra pressão e fluxo. A gente está vendo em cima a pressão, embaixo o fluxo. No primeiro ciclo, o paciente puxou aqui nessa seta, respirou. Por que eu sei que ele respirou? A pressão das vias aéreas caiu, atingiu o limiar de sensibilidade, lembrando que a gente que escolhe esse limiar, mas ele não aparece tracejado no ventilador, nunca. Então, a gente aqui tem que imaginar na nossa cabeça ou lembrar que tem um limiar de disparo. Então, aqui atingiu o limiar de disparo, entrou um ciclo, tudo bonito, tudo certo. De repente, tem esse serrilhado aqui na curva de pressão que a gente vê na curva de fluxo também. E na vida real, a gente vai ver em toda, na INSE, na ESE e tal, quando tem líquido na via aérea, quando tem secreção. E essa oscilação pode fazer o ventilador se confundir. Então, nesse momento aqui, por exemplo, ó, a via aérea estava oscilando para cima, para baixo, para cima e para baixo, e aí aqui atingiu o critério de sensibilidade e disparou um ciclo. Se eu não tiver pressão esofágica para medir aqui, ou cateter de Nava para olhar a atividade elétrica do diafragma, eu posso não saber que esse ciclo aqui foi disparado por acidente, né? Então, o que é o autodisparo? É quando tem um disparo que não foi, que o ventilador pensa que foi iniciado pelo paciente, mas não foi, tá? Então, como é que eu sei se eu estou olhando aqui? Desse jeito, posso não saber, né? Ah, será que isso aqui o paciente puxou também? Será que foi só atingir? Então, nem sempre é super fácil identificar esse tipo de assincronia. Na vida real, ela pode ser assim, ó. Então, a gente está vendo aqui em amarelo pressão da via aérea, em verde no meio fluxo, embaixo volume. E a gente vê que esse serrilhado ele está presente na INS e na ES. E aqui, né, esse é o ventilador da Maquet, a gente está vendo que quando o ventilador pensa que o paciente, ou de fato o paciente respirou, então quando houve um trigger assistido, um disparo assistido, ele marca nesse cor de rosinha aqui. Ele está inclusive contando para a gente que o critério aqui foi um critério de disparo a fluxo, não foi a pressão. Ele está falando, ó, paciente disparou, paciente disparou, paciente disparou. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nesse último ciclo aqui. O que ele tem de diferente, o que vocês estão vendo? Muito menor volume, quase nada de volume, o que mais? É outra coisa bem marcante em comparação com os outros. Mais rápido, então ele tá mais curto, né? O tempo inspiratório é bem mais curto. O modo aqui, ó, é pressão de suporte, é um paciente grave, FO2 de 80%, mas o suporte está bem baixinho, então a gente está ajudando pouco esse paciente. Então a dica de que esse ciclo aqui foi autodisparado é que o parece que o volume foi tão menor que dá a impressão assim, ó, esse 8, quando ele entra sozinho,
Então é só o ventilador, o paciente não ajudou, não entra quase nada de ar para o paciente. Nesses aqui, o paciente deve ter entrado junto. Então tem 8 de pressão de suporte, mais X de pressão muscular do paciente. Tá? Então quando você está em modo pressão de suporte, você está dando pouca ajuda, você pode enxergar isso aqui. Se a gente tivesse em volume controlado, pressão controlada com a pressão mais alta, ou mesmo pressão de suporte com a suporte alto, você podia não enxergar. Aí a dica é ficar olhando para esse serrilhado e pensando que isso aqui, às vezes, é um sinal de alto disparo, tá? Então, que padrão que eu queria que vocês aprendessem aqui? Esse padrão serrilhado, tá? O risco de alto disparo. O contrário é bem mais comum e mais deletério para o paciente, que é a situação em que o paciente quer puxar e o ventilador não reconhece. Vamos ver como que isso acontece. Então, aqui a gente está vendo curva de pressão das vias aéreas ao longo do tempo. A gente vê nesse primeiro ciclo aqui o paciente fez um esforço, como eu sei, a pressão da via aérea caiu e atingiu o critério de ciclagem, de disparo, desculpa, sensibilidade, né? Entrou um ciclo. E aqui eu vejo essa perturbação na pressão, a pressão cai para baixo, depois ela até dá uma subidinha e não disparou o ciclo. O que está acontecendo aqui? Vamos ver se a gente consegue entender isso aqui melhor. Então, ó, pressão na via aérea em cima, fluxo no meio, volume embaixo. O que acontece nesse momento, ó, então, disparou o primeiro ciclo, tudo bonito, tudo lindo. Aí, quando chegou nesse ponto aqui, deixa eu ver se eu pus um tracejadinho. Quando chegou nesse ponto aqui, começou a cair a pressão na via aérea de novo. Pressão na via aérea caindo desse jeito é sempre o paciente puxando ar para o lado dele. Então, o paciente começou a puxar e a pressão na via aérea caiu. Vocês poderiam falar, mas caiu menos aqui do que caiu aqui. Então, por isso que não disparou. E até poderia ser. Mas vamos ver o que mais que acontece. Ó, nessa hora, o volume no sistema, né, o volume tinha entrado, ainda estava esvaziando. Então, na hora que o paciente começou a fazer um esforço para respirar, ele ainda estava expirando. O ar ainda estava saindo, ó, o fluxo respiratório não era zero ainda, o ar ainda estava saindo. A hora que ele começa a fazer esse esforço, ele deforma essa curva de fluxo, quase traz o fluxo para zero, mas não traz. O volume que estava saindo do pulmão, vira um platô. Isso aqui conta pra gente que não tem ar nem entrando nem saindo, tá? Porque tem lá um sensor falando, ó, tá empatado. E o que provavelmente está acontecendo aqui é, o paciente está puxando, mas ainda tinha ar saindo. Então, o ventilador não vai enxergar isso nunca, porque as duas coisas se anulam, tá? Então, nesse momento, o paciente ainda está puxando, e os sinais estão aqui. Nessa hora, ele cansa desse rolê, não adiantou nada, fiz uma força, imagina que horrível, você está com insuficiência respiratória, você está entubado, meio sedado, você tenta respirar, tem alguém tampando a sua boca, seu nariz e não vai entrar ar. Aí uma hora a pessoa cansa e desiste. A hora que ela relaxa, aí aquele ar que ainda estava preso lá dentro vai sair, tá? Então o paciente vai terminar de expirar o que ele ainda precisava expirar do outro antes de conseguir respirar, tá? E a gente não vai enxergar o tanto de esforço que o paciente fez, porque a gente não tem pressão esofágica aqui, mas já enxergaram isso nos anos 90, era o grupo do Martin Tobin também, eles mostraram que, em geral, o esforço aqui é pelo menos 1/3 maior do que nesse momento aqui em que o paciente conseguiu disparar. Então não é que o paciente está puxando fraco, ele está puxando antes, ele está hiperinsuflado, tentando respirar, o ar ainda estava saindo, ele fez o máximo de força que deu e não conseguiu disparar o ventilador, tá? E além de tudo, então faltava todo esse ar aqui para sair, tá? E aí o paciente vai continuando talvez um pouco hiperinsuflado, porque agora ele pelo menos tirou esse ar aqui de dentro, né, mas tem uma chance grande dele puxar um pouco mais forte na próxima, porque agora de novo ele queria respirar, né, e da outra vez ele não conseguiu. Então fatores de risco para isso aqui acontecer, são todos os fatores que têm a ver com o paciente estar hiperinsuflado, pacientes com DPOC, pacientes com pressão de suporte alta, muito comum, a gente acha que o paciente está, o paciente, eu baixo a frequência, eu baixo o suporte, o paciente fica taquipneico. Não, não é que ele fica taquipneico, é que os outros esforços perdidos que estavam perdendo começam a entrar, tá? E a gente olha e fala, não, eu não aguentou, volta de novo o suporte para 15. Então, volume muito alto, alcalose, essas coisas estão super, umas ligadas com as outras, né? Pressão de suporte alta resulta em volume corrente alto, que resulta em alcalose. E é claro, se a sensibilidade estiver baixa, ou seja, difícil de disparar, isso vai piorar, mas não é o principal fator. Então, às vezes eu vejo as pessoas verem isso e falam, o que a gente tem que fazer é mexer na sensibilidade. Não, isso aqui, em geral, o que você precisa fazer é baixar a pressão de suporte, tá? A dica, padrão para vocês reconhecerem, vocês vão ver que no meu desenho eu fiz isso aqui bem exagerado, mas eu não acho muito fácil de ver isso na curva de pressão. Eu acho mais fácil ver em na curva de volume é super legal, só uma coisa faz platô
no meio da inspiração é isso aqui, da expiração é isso. E essa coisa aqui é uma deformação também bem visível na curva de fluxo. Então, olha aqui, ventilador mais antigo que não tinha curva de volume, mas a gente tem pressão em cima, fluxo embaixo. Olha como que acontece na pressão, uma coisa bem discretinha, mas o do volume não tem erro. Desculpa, o do fluxo não tem erro. E se tivesse volume aqui, a gente ia ver a mesma coisa. Tá? Então, aprender esse padrão e também esse negócio que parece que faltou um ciclo aqui no meio, tá? A dica de que vinha num certo ritmo, e aí, como se tivesse pulado um batimento cardíaco. Quando a gente vê isso no eletro, a gente nunca perde isso, né? Então, seria legal que vocês também não perdessem quando vocês virem na curva do ventilador. Tá? Vamos passar para as assincronias que acontecem na... Alguma dúvida aqui? Fala. Por que para você consertar isso, você vai abaixar o suporte? Porque em geral isso aqui está acontecendo porque o paciente está hiperinsuflado. Então é muito volume para ele. Você fala, então em geral é paciente obstruído, tá? Se fosse com a gente, se você não é obstruído, se eu te der 10 ml por quilo de peso ideal durante a ventilação mecânica de uma anestesia, você vai exalar isso rápido. Mas se você for um paciente obstruído, um DPOC, você vai levar a vida inteira para exalar esse volume. E aí o que acontece é isso. Ao contrário do que a gente às vezes pode pensar, durante a exalação, a troca de CO2, por exemplo, ela aconteceu durante a inspiração, quando entrou o ar fresco lá dentro, a troca toda aconteceu. Expiração é um fenômeno puramente mecânico. A troca gasosa que tinha para acontecer é o ar que está lá dentro do alvéolo que sobrou lá, que já aconteceu, ele já estabilizou. Então, para o sistema nervoso central, meu CO2 já está subindo, eu já quero respirar de novo. O paciente quer puxar o ar, então é bem típico em obstruído, né? O paciente que retém um pouco de CO2, ele quer puxar ar de novo, só que o ar não saiu, porque está tudo parado, porque as vias aéreas são obstruídas, tá? Então aí o que você tem que fazer? Você precisa ventilar essa pessoa com menos volume, tá? Então faz sentido, se você falasse assim, eu estava ventilando esse cara com 6 ml por quilo de peso, daí talvez valha a pena dar uma olhada e ver se é isso que está acontecendo, talvez não é o volume, sei lá, tem alguma coisa aumentando a resistência no circuito muito, que você queira mexer, mas em geral isso aqui está bem associado com os volumes meio altos, que a gente não se dá conta de que seria ok para um não obstruído, mas para esse paciente é muito. A curva da ESA é super lerda, olha só, ele levou a vida inteira para... Quando chegou o próximo ciclo aqui, ele tinha acabado de zerar, né? Exatamente, aqui deve estar com um fluxo meio altinho, né? Então o fluxo entra rápido, porque agora é um aparelho que está empurrando, né? E na inspiração a resistência é menor, mas para exalar é a vida toda. Então, legal você falar disso, Felipe, porque uma outra dica é, primeiro, sempre pensar nisso em paciente obstruído, mas também olhar, quando você vê uma curva meio obstrutiva na exalação aqui, então na curva de fluxo a gente vê esse treco que parece uma assíntota que não chega nunca no zero, esses são os pacientes de risco, tá? A área da curva da inspiração, teoricamente, na área da expiração. Se colocar fluxo por dentro, a integral ali é o volume. Você tem muito mais, a área da inspiração está muito maior do que a área da ESA, né? Sim. Ele leva a vida inteira para exalar, e a entrada é rápida porque a gente pôs força, né? Aqui, um jeito desse paciente exalar mais rápido é se ele também puser força. Se ele contrair a barriga dele em toda a ex, ele vai exalar rápido, só que daí ele vai cansar e a gente não estuba esse cara nunca, né? Então, não é o ideal. Legal. Vamos falar das assincronias de fluxo? Então, a sincronia de fluxo está associada com a maneira como a gente está oferecendo o fluxo para o paciente. Então, tem a ver com você estar no modo, por exemplo, em que o fluxo é fixo, que é o modo volume controlado, ou um fluxo livre, que são os modos da pressão, tanto pressão controlada quanto pressão de suporte. No modo volume controlado pode ter a ver com o formato da curva, porque é a gente que escolhe, né, se essa curva quadrada, essa curva descendente, mas nos modos à pressão pode ter a ver com a aceleração do fluxo, que é aquele rise time, vocês lembram disso? Slope, rise time, tempo de aceleração, cada ventilador dá um nome diferente para dizer que tem um botão novo que o outro não tem, mas enfim, pode ter um pouquinho a ver com isso, mas o classicão é esse tipo de assincronia de fluxo aqui meio horrível, que é no modo volume controlado. Então, a gente tem aqui, isso aqui é um experimento com modelo mecânico, a gente tem pressão em cima, fluxo no meio, volume embaixo. Fluxo quadrado. Nesse primeiro ciclo, o modelo não está fazendo esforço, então, ó, fluxo sempre fixo, volume sempre fixo, e a pressão sobe desse jeito bem linear. A hora que começa o fluxo, abre a válvula inspiratória,
A pressão dá uma sumida imediata, porque começa a surgir pressão resistiva que não tinha, porque o fluxo era zero. Ela dá essa subida e depois ela sobe linearmente. Isso aqui acontece, isso é um modelo bonito, mecânico e tal, mas aconteceria no pulmão de uma pessoa sob sedação e bloqueio neuromuscular que tem a resistência e complacência relativamente normais, tá? Ou, pensando bem, não, com qualquer resistência e complacência ela só vai mudar o formato a partir, então ela vai subir de maneira linear porque a equação do movimento vai gerar um modelo linear aqui, tá? Nesse segundo momento, os investigadores puseram um artifício lá que faz com que o modelo pareça que o modelo está puxando. Então o modelo puxa, o simulador puxa ar no comecinho da inspiração. Então, imaginem que fosse um paciente, o paciente está puxando mais ar. Só que a gente falou para um computador, que o ventilador mecânico é um computador, a gente falou para o computador, o fluxo é 60 litros por minuto e o volume é 400 ml. O computador vai obedecer. Então ele não deixa o fluxo subir. Então o paciente tenta puxar e o ventilador faz coisas para não deixar se ele deixar esse número aqui mudar, ele é um ventilador ruim, não passa no teste inicial dos engenheiros, ele nunca vai nem ser comercializado. Então o ventilador não deixa, ele vai ajustando a válvula solenoide que manda ar para dentro do paciente a partir daquele coisa da parede, e não vai aumentar, o volume vai ser o que a gente pediu, o fluxo vai ser o que a gente pediu. E aí o resultado é que o paciente faz uma espécie de vácuo no sistema. Sabe quando vocês estão na praia tomando água de coco, e aí o canudinho encosta lá no fundo, você vai puxar e não vem, o canudinho dá uma colabadinha? É a mesma ideia. Aqui não vai colabar o tubo do paciente, porque é muito duro, muito grande, é muito volume, mas o ventilador percebe essa oscilação e a pressão na via aérea de fato cai, tá? E se for um esforço bem grande, pode acontecer um negócio desse aqui, ó, a pressão na via aérea caiu abaixo do valor da PIP. E eu sempre usei esse slide para explicar essa sincronia de 2005, tem 20 anos. E essa era uma sincronia incomum que eu quase nunca via, então não tinha muito estudo clínico olhando para esse tipo de assincronia, até eu, pelo menos, ver disseminado o uso de volume controlado durante a pandemia de Covid-19. Daí era muito mais fácil, todo mundo já punha o cara em volume e pronto. Então essa foto eu tirei não ter respiratório em 2020. Pressão em amarelo em cima, fluxo em verde no meio, volume em azul embaixo. Isso aqui era 6 ml por quilo de peso desse paciente, é um paciente grave, FeO2 de 70%, PIP 10, tabelinha. O onda de fluxo nem quadrada é uma onda descendente, mas olha o paciente puxando. E a pressão cai, ó, abaixo da PIP, tá? Cai abaixo da PIP. Tem gente que argumenta que isso aqui é ruim, mas é menos ruim, porque o paciente está fazendo força, mas a pressão dentro do alvéolo não está subindo, porque quando diferente, se fosse pressão controlada, por exemplo, se fosse um modo pressão controlada, a gente já está com o ventilador aplicando pressão positiva, e o paciente já está ele mesmo aplicando pressão negativa, e a pressão transpulmonar dentro do alvéolo ia somar essas duas coisas. Nesse caso aqui, a gente está jogando ar, então a gente está jogando pressão positiva, e o paciente está fazendo pressão negativa, só que quando isso acontece, a pressão que a gente está aplicando fica menor. E aí, com isso, teoricamente, se você fizer a conta, a pressão transpulmonar tá igual. Eu penso que isso aqui é horrível, e eu lembro que esse paciente estava super infeliz. Então, em geral, é ruim deixar assim, mas alguém poderia argumentar que isso aqui é relativamente protetor, tá? Ainda que não seja uma boa solução para alguém que está tentando puxar, porque está, sei lá, com acidose respiratória ou metabólica ou mista, numa ventilação. Então, provavelmente para esse cara, talvez aumentar a frequência respiratória, talvez tivesse espaço aqui para corrigir um pouquinho o CO2, para ver se ele relaxa e faz menos força, tá? Quando a gente está falando no modo pressão de suporte, aí tem essa história do slope. Ainda que isso aqui não seja considerado as sincronias major, tem vários estudos, assim, começo dos anos 2000, olhando para conforto e essa história do slope, tá? Pensa no slope como a aceleração do carro, a aceleração inicial. Você põe, sei lá, um Porsche ou Fusquinha, os dois vão chegar a 80 km por hora, mas o Porsche vai chegar mais rápido. Então, o slope bem rápido é a pressão na via aérea subir rápido e atingir, fazer aquele quadradinho. Só que a gente tem, mesmo paciente, duas situações, ó. Tudo bem que a pressão de suporte também mudou. Aqui é a pressão de suporte de 6, aqui é 10, aqui é um slope bem lento, um slope bem rápido. Então, ó, o slope lento, a pressão sobe, mas ela vira quase um triângulo.
no slope mais reto, ela fica esse quadradinho. Então, e aí, isso aqui você pode mudar para o paciente e tentar entender se o paciente parece ficar mais confortável ou não. Se ele tiver RA0, você poderia perguntar, se ele não tiver RA0, você pode ir titulando, né? Pensando que quando a gente faz essa escolha, a gente acaba impactando também um pouquinho a ciclagem, porque a ciclagem é porcentagem do pico de fluxo inicial, lembra disso? Então, e aqui, ó, o pico de fluxo aqui foi diferente daqui, então coisas vão acontecer, mas em geral isso aqui é uma coisa que dá para titular, mas eu diria que é um ajuste fino. E outra coisa, a maioria dos estudos também mostrou que a maioria dos pacientes gosta de um slope bem rápido, né? Porque você está com falta de ar, insuficiência respiratória, quando você vai respirar, você quer que entre o ar rápido. Qualquer pessoa que fazendo esporte sabe disso. Você vai respirar a próxima vez, você puxa com muita força, para quem sabe você soltar bem rápido para poder respirar de novo e aí dar conta da demanda metabólica. Tudo bem aqui? Então agora vamos falar das assincronias de ciclagem, que são da passagem da ins para ex. Então aqui as coisas que podem acontecer são problemas de timing. O ventilador terminar antes ou depois do paciente, tá? Vamos falar primeiro desse atraso de ciclagem. Então a gente tem aqui pressão na via aérea em cima, fluxo aqui no meio, é modo pressão de suporte, pressão ao quadradinho, e o fluxo eu desenhei esse critério de ciclagem, que nesse caso é 25% do pico de fluxo. De novo, a vida real não tem porcentagem do pico de fluxo desenhadinho na tela, tá? E você foi lá e escolheu 25, 30, 40, sei lá. Nesse caso era 25. Numa situação em que tudo esteja dando certo, nessa hora aqui, ó, atingiu, o fluxo subiu, fez um pico, isso aqui é 25% desse valor aqui, a válvula inspiratória fecha, a ex abre e o paciente exala. E nesse momento, se eu tivesse pressão muscular, eu ia dizer, isso aqui ficou legal porque coincidiu mais ou menos com o esforço do paciente, né? Então o paciente começou a puxar aqui, tem um discreto atrasinho, sempre vai ter entre o paciente puxar e atingir o critério de sensibilidade. Aqui o paciente terminou, está mais ou menos perto, não tá perfeito, mas está bem perto. Então isso aqui em geral satisfaz qualquer um de nós, qualquer paciente com insuficiência respiratória. Agora vamos ver, então o tempo ins neural é o que tem nessa setinha que eu acabei de desenhar aqui, e o tempo ins do ventilador, a gente viu, é quase o mesmo. Agora olha nessa situação aqui. Disparou o ventilador, pressão na via aérea subiu, pico igualzinho o pico anterior, mas aí alguma coisa está diferente. O que eu quero que vocês vissem, que esse slope de queda do pico de... Então, isso aqui tudo ainda é ins. Às vezes as pessoas se confundem um pouco e falam, isso aqui é expiração. Não, ó. O fluxo começou bem rápido, acelerou para ser uma entrada de ar bem rápida, e agora ainda está entrando ar, mas está entrando cada vez mais lento. Por que o ar está entrando mais lento, gente? A válvula está aberta, pressão de suporte. Por que o ar está entrando mais lento? Vocês lembram? O que faz o ar entrar para dentro do paciente num modo a pressão? A diferença de pressão, boa, obrigada. Então a diferença de pressão. A pressão que eu estou aplicando fora é sempre a mesma, pressão de suporte de 12. Agora a pressão no alvéolo, à medida que vai entrando ar, ela vai subindo. Então o gradiente de pressão vai caindo durante a ins. Isso é natural e acontece com a gente também, é que a gente não ventila em pressão positiva, mas a diferença entre a pressão no seu alvéolo e a pressão do ventilador nessa hora, ela vai diminuindo conforme o alvéolo vai aumentando. Então, o fluxo fica mais lento, porque no começo a diferença é grande, ele entra rápido. Depois a diferença é menor, ele entra mais lento, tá? Então, o fluxo, o ar está entrando, mas ele está entrando cada vez mais lento, isso é normal, tanto nessa situação quanto nessa, só que aqui essa queda é rápida. E nesse caso aqui, a queda não é rápida. Por que ela não é rápida? O que vocês acham que pode fazer essa queda ser mais lenta? Então, a pressão alveolar está subindo, mas ela está subindo mais lento nessa situação aqui do que nessa. Alta complacência, tá? Então, excelente, sua resposta matou. Vocês poderiam falar, a pressão de suporte aqui é diferente, mas não é. Para a mesma pressão de suporte, o que está acontecendo é que esse paciente, por algum motivo, a pressão alveolar dele não sobe, o mais comum é tipo um enfisema, né? A gente tem mania de pensar assim, não, então a resistência é alta, mas a resistência alta, a complacência é alta, complacência alta demais é ruim, porque nessa hora ele acomoda a ar, acomoda a ar e a pressão do alvéolo não sobe, tá? Não sobe tanto, então a válvula inspiratória continua aberta. E se a válvula está aberta e a pressão lá dentro não subiu, continua entrando ar. No paciente efisematoso está entrando muito ar, tá?
Até que nessa hora acontece isso aqui, a pressão na via aérea subiu. Como que a pressão na via aérea pode subir se a gente está no modo a pressão? Foi o ventilador? Não pode, o computador não desobedece. Às vezes a gente pensa que ele desobedece, mas em geral é a gente fazendo alguma coisa errada ou dando comandos conflituosos. Então o computador não desobedece. O que aconteceu aqui é a única coisa que o ventilador não tem o que fazer. O paciente começa a fazer força com a barriga, a pressão alveolar aumenta um monte, mas o ventilador não pode aliviar essa pressão, porque o único jeito dele aliviar essa pressão seria abrir a válvula expiratória. Por que ele não pode abrir a válvula expiratória? Porque a gente falou para ele, não abre até chegar em 25%. Então, na hora que o paciente começa a fazer força, a pressão dá essa subidinha até isso aqui acontecer. E aí, olha só, eu fiz bem exagerado, vocês vão ver na beira-leito, vocês vão ver que tem gente que faz exatamente assim, tá? A hora que o paciente começa a fazer força, de repente, esse slope muda completamente. Porque aí a pressão na via aérea sobe e o gradiente de pressão cai abruptamente. Então, agora aqui ciclou, abriu a válvula INS, fechou a válvula INS, abriu a válvula ES e o ar começou a sair, tá? Então, o problema é que o esforço do paciente foi o mesmo esforço, tá? Ele começou aqui, terminou aqui. Esse é o tempo neural dele nessa situação. Mas o ventilador foi embora, tá? Então aqui a gente chama isso de atraso de ciclagem por isso. O ventilador está muito atrasado em terminar. Vários problemas surgem disso aqui. Um é essa história do cara ter que fazer força para soltar o ar. De novo, parece você ia soltar o ar, alguém tampou seu nariz, sua boca, e você tem que fazer força para conseguir soltar o ar. Vai gastar uma energia. Mas a outra, então, só conseguiu aqui, tudo isso foi atraso. E aí, o único jeito que ele conseguiu foi dando uma forcinha com a barriga. Então, além de gastar essa energia aqui, o pior foi esse tanto de ar aqui que entrou a mais para esse paciente. Tá? Porque a partir dessa hora ele já estava satisfeito e entra um tanto de ar que é totalmente desproporcional. Então, isso aqui, às vezes, vem de amiguinho com esforço perdido, tá? Porque agora entrou um monte de volume que eu não queria, e todo esse volume tem que sair durante a respiração, e se não der tempo de sair, vai acontecer aquela primeira sincronia que eu mostrei para vocês, tá? Tudo bem aqui? Na vida real, isso pode acontecer no modo pressão de suporte ou no pressão controlada. Aqui é pressão controlada, pressão em cima, fluxo no meio, volume embaixo, a gente vê que o fluxo, às vezes, olha esse paciente, parece quase um platô de fluxo, tá? Aí, a hora que ele faz força, a gente vê ele exalar. Então, uma dica aqui é ver esse overshoot de pressão na curva de pressão aqui no final. Não é a única causa, tá? A outra causa que está no diferencial aqui é o paciente que estava fazendo uma força muito intensa para respirar, com placência muito baixa, o paciente fazendo muita força, e aí a hora que ele para, ele solta. De repente, o diafragma sobe de um jeito meio, parece um estilingue. Então, isso às vezes, sei lá, isso também acontece. Se você estiver cansado fazendo esporte, pode acontecer, sabe quando você já começa, sua perna começa a tremer quando você está treinando? É uma coisa desse tipo, você não está relaxando o músculo de maneira, assim, mais gradual, tá? Então, só para vocês não falarem, toda vez que eu vejo isso, eu sei que é atraso de ciclagem. Aí precisa dar uma olhada na curva de fluxo e ver se também está compatível. Tudo bem aqui? E aí tem o contrário disso, tá? Tem o contrário, então, é fácil de pensar, porque é tudo ao contrário mesmo. Pressão em cima, fluxo aqui no meio, de novo o critério de ciclagem aqui em 25% do pico de fluxo. Nesse primeiro ciclo, ó, o ventilador começou aqui e terminou aqui. Esse é o tempo do ventilador. Mas o paciente ainda estava puxando quando o ventilador acabou. Por que o ventilador terminou aqui? Sei lá, 1000 motivos. Se fosse pressão controlada, podia ser porque a gente ajustou um tempo curto. No modo pressão de suporte, pode ser que esse critério de 25% aqui, por exemplo, o paciente se recuperando de SARA, pulmão bem duro, rapidamente a pressão da via aérea sobe, rapidamente ele atinge 25% daquele pico, mas ele ainda estava querendo puxar ar, tá? Como a complacência é ruim, entrou um volume pequeno aqui, o paciente ainda queria ar. O que acontece? Nesse momento aqui, ó, a válvula IN está fechada, a válvula E está aberta, o ar começou a sair, ó, a gente vê o fluxo expiratório bem negativo, o ar começou a sair, mas o paciente está puxando. Então, tem ar saindo e o paciente está tentando fazer o ar entrar também, tá? Então, a gente vai ver na curva de fluxo essa oscilação aqui.
Eu ia ficar muito feliz, vocês podem até mentir para mim, se vocês falarem que vocês lembram vagamente desse formato numa curva de fluxo, porque eu mostrei exatamente esse formato quando a gente estava falando de esforço perdido, tá? O fluxo começa a quase se aproximar de zero, não se aproxima, não começa outro ciclo, daí relaxa, e aí o ar que ainda tinha que sair, vai sair, tá? Por que isso aqui não é esforço perdido? Esse é o sinal, né? Ele falou, ó, tá muito perto, é no comecinho da expiração. Então essa é uma dica para você falar, isso aqui não tem cara de esforço perdido. Mas o principal é que esse esforço aqui, ó, ele foi atendido. O problema é que ele terminou antes da hora, tá? Então, mas você tem razão que essa é a melhor dica. Na outra vez eu mostrei isso aqui acontecendo bem mais para frente para vocês, tá? Aqui é um fenômeno bem no comecinho absoluto da exalação. E às vezes isso aqui é tão intenso que acontece isso aqui, ó, tá? Às vezes, na hora que terminou, fechou a válvula INS, abriu a válvula ES, o paciente ainda estava puxando, ele puxa com tanta força que ele consegue sim trazer esse fluxo respiratório até o zero, disparar um segundo ciclo, tá? Então a gente chama isso aqui, então isso aqui na literatura também, talvez esse mude de nome, tem 1000 discussões, isso é dupla ciclagem, isso é duplo disparo, mas enfim, é um parzinho de 2 ciclos desencadeados por uma puxada só do paciente. Obviamente isso aqui também não é legal, primeiro porque a gente quer fazer uma força e receber um ciclo, você não quer puxar uma força e receber um negócio em soquinho. Segundo que, em geral, esse segundo acaba sendo demais, porque o paciente só queria mais um tiquinho, mas aí entrou um outro ciclo inteiro para ele, isso às vezes é demais. Se for modo volume controlado, entra o volume inteiro. Se for modo pressão de suporte, a gente vai ver isso, ó. Então essas duas assincronias, muitas vezes elas vêm juntas, a ciclagem precoce com o duplo disparo. Elas não são obrigatórias de estar juntas, mas elas podem vir juntas. Então, ó, pressão em cima, fluxo embaixo, olha lá aquele padrão, ó. Ventilador terminando antes da hora, o paciente fazendo força no comecinho da ES, força no comecinho da ES. Nessa hora ele acabou disparando no segundo ciclo. Como a pressão de suporte, aqui a pressão de suporte era baixa, o segundo ciclo ficou um ciclo mirradinho, só que é menos problema, ainda que deve ser bem esquisito respirar assim, tá? Mas é menos pior do que se tivesse entrado todo um volume, sei lá, 7 ml por quilo de peso ideal nesse segundo ciclo, tá? Quando a pessoa queria só, sei lá, mais 50 ml. E aí vou falar desse assincronia nova, tô brincando de nova porque ela foi descrita em 2013, que a gente chama de disparo reverso, está super na moda, eu vejo os residentes da pneumo adoram falar, disparo reverso. O que é disparo reverso? Eu gostava mais do nome que o Eduardo Leite queria dar para isso, antes do grupo do Brochard que descreveu isso aqui, que era o ciclo, como era? Ele falava em inglês, assim, em geral é o ciclo ventilatório disparado pelo paciente, esse era ciclo do ventilador, daqui a pouco eu lembro, o Edu tinha um nome engraçado para isso, mas disparo reverso é muito melhor e é por isso que esse nome também ficou. Então, em geral, o que é o disparo não reverso? Disparo não reverso é o paciente puxa, o ventilador obedece. Nesse caso o ventilador provoca e aí o paciente responde. Pelo ventilador. Bom, era isso. O Edu falava bonitinho em inglês, mas eu já não lembro como era a sequência. Então virava uma coisa de 4 palavras, ao passo que reverse triggering matou. Lindo. Então o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Pressão em cima em amarela, fluxo em verde no meio, volume em azul embaixo, tá? Vamos olhar ciclo por ciclo aqui. É um modo a pressão. Desse jeito, vocês não saberiam se é pressão controlada ou pressão de suporte nesse primeiro ciclo. Não importa muito. Aliás, importa sim, porque tem que ser pressão controlada. E já vou contar por quê. Vamos ver o primeiro ciclo aqui, ó. Primeira dica de que esse ciclo foi disparado pelo paciente. O ventilador está contando para a gente que está marcando em branquinho. Tá? Contei para vocês que os ventiladores às vezes fazem isso. Mas além disso, vocês poderiam falar, estou vendo uma quedinha de pressão aqui, estou vendo uma oscilaçãozinha de fluxo aqui, legal. Então, esse é um ciclo que o paciente fez esforço, esse é um ciclo assistido, pus um azinho lá em cima, tá? Vamos olhar para esse próximo ciclo aqui, ó. Aqui eu não estou vendo aquele branquinho, não estou vendo queda de pressão. Então, que ciclo é esse, assistido ou controlado? Controlado, tá? O ventilador que entrou, ele entrou a tempo, a frequência respiratória que a gente ajustou, o ventilador entrou a tempo. Então, o ventilador entrou, o paciente estava relaxado sem fazer força.
Aí, estava tudo bem, de repente a gente vê duas coisas. Olha o fluxo, ia fazer um pico, ele fica desse jeito estranho, né? Eu mostrei para vocês que ele, ó, normalmente ele é assim, né? Ou assim. Nesse caso ele fez um platôzinho estranho. Quando a gente olha a curva de volume, ela subiu e deu uma parada aqui. O que é essa parada? Por que o ar não tá saindo aqui? Ó, o paciente está puxando. A gente já viu esse padrão em outro momento. O paciente está puxando. Era para o ar estar saindo, já é expiração. A gente já tinha atingido o volume, ia caindo. O paciente está puxando ao mesmo tempo que o ar está saindo. A gente já falou disso, né? Então, nesse momento, está no comecinho da o paciente está puxando. Tá? E se vocês quiserem uma dica, o paciente provavelmente está puxando desde esse ponto aqui. Por quê? Porque ele começou a deformar a curva de fluxo aqui. Nem sempre é fácil de ver, mas aqui está dando para ver. O paciente começou a puxar depois do ventilador. E ele puxou tanto que ele acabou gerando um segundo ciclo. Por que isso aqui não é o famoso duplo disparo? Porque o primeiro ciclo não foi disparado pelo paciente, tá? Mas se você estivesse olhando só aqui, sem prestar atenção, inclusive, que eles são dois ciclos muito diferentes um do outro, você podia falar 2 ciclos juntos, duplo disparo. E antigamente a gente olhava isso e falava duplo disparo. A gente começou a perceber que não é a mesma coisa, não é o mesmo fenômeno, não conserta do mesmo jeito, tá? Então aqui o paciente... E aí, nesse segundo ciclo, sim, o paciente disparou. Olha lá o branquinho, tá? Olha a quedinha de pressão, tá? Então, esse aqui o paciente puxou. Só que o paciente começou a puxar do meio da INS anterior e invadiu completamente a expiração e acabou disparando no segundo ciclo. Aqui ele estava puxando bem forte porque ele tinha acabado de começar a fazer força, tá? Por isso que tem essa brincadeira, foi o ventilador que disparou o paciente, tá? Porque o paciente estava lá quieto, a hora que começou a entrar ar, e aí uma das teorias é que, às vezes, quando o paciente está bem sedado, isso aqui pode ser uma coisa meio reflexa, começa a distender os alvéolos, isso dá um reflexo, o paciente faz esforço. Isso, sei lá, tem uns modelos em gato que acontece isso, e acontece sempre no mesmo momento do ciclo. Na vida real, eu já vi em paciente menos sedado, em outras situações, o paciente, o fluxo começa a cair, o paciente fala, nossa, não, queria muito mais ar, e nessa hora ele puxa, tá? Então, aí o que a gente vai ver é esse fenômeno aqui, às vezes, de 2 ciclos, inclusive disparo reverso não precisa ter 2 ciclos juntos. Disparo reverso é toda vez que tiver esforço do paciente meio que desencadeado, depois do ventilador, ou pelo ventilador, ou interferindo na INS e na ES num ciclo do ventilador. Tá? Então, por que não pode ser pressão de suporte aqui? Porque se fosse pressão de suporte, não teria como ter um primeiro ciclo controlado. Então, não existe disparo reverso em pressão de suporte. Mas já vi as pessoas falar, isso é disparo reverso. Não. Se for pressão de suporte, todos foram disparados pelo paciente. Não tem disparo pelo ventilador, tá? Chamaria, então, e aí, nesse artigo original do grupo do Brochard, que eles viram super poucos pacientes, mas escreveram quase tudo que está acontecendo aqui, alguns pacientes estavam com balão esofágico, com catéter de Nava, e você vê isso, assim, e vai chamar disparo reverso, e a gente se preocupa com isso, porque eles mostraram em vários pacientes bem sedados isso acontecendo de uma maneira consistente, 1:2, 1:3. Toda vez que o ventilador entrava, a cada 2 ou 3, o paciente puxava depois que o ventilador entrou e sempre mais ou menos os mesmos X milissegundos depois do ventilador, tá? Então, vai chamar, mas pode ser que você não enxergue. Então, chama, só que pode ser que você não veja, você nem viu essa sincronia, mas às vezes ela perturba bastante a inspiração, e aí é uma dica, e provavelmente também não é bom, né? Porque ela vai interferir no ciclo inspiratório, de quanto de volume entra para o paciente, pode causar mais volume, menos volume, e tem um monte de causas e um monte de estratégias para consertar, diferente das outras que eu vou mostrar para vocês, quase uma receitinha que frequentemente é muito eficaz, para cá, nem sempre. Tá? Tudo bem aqui? Isso aqui vai causar o seguinte problema. Como disparou 2, pode causar um empilhamento de ar, que também pode acontecer com o duplo disparo, tá? Que a gente viu antes. Então, o ar entrou, não saiu todo, saiu quase nada e já entrou mais ar. O ventilador separa esses 2 volumes, então ele vai falar 400 ml aqui, 400 ml aqui. Você fala, beleza, 400 ml para mim, por exemplo, seria volume protetor, para minha altura. Agora,
800 ou 700 já não é protetor para mim, é mais de 10, tá? Só que o ventilador não vai chamar isso de 700, porque ele não sabe, entrou 400, saiu 50, ele não sabe o que aconteceu com esses outros 350, ele não sabe se ficou no paciente, se vazou. Então ele parte do zero, para ele cada dia é um dia, cada ciclo é um ciclo. Então no próximo ele fala, ele joga, ó, olha a curva de volume, ó. Entrou 400, saiu só 50. Tinha 350 ml lá dentro. O que ele faz? Ele joga uma linha reta, isso aqui é o computador fazendo isso, e fala, ó, volume saiu do zero, entrou mais 300. Então ele vai, na tela, você vai ler 400, 300, 400, 300, 350. Você não vai ver esses que tem 700 lá dentro, mas tem 700 lá dentro, tá? Então, super perigoso. Isso, e também pode acontecer naquele duplo disparo, o mesmo fenômeno, se for principalmente no modo volume controlado, tá? Como que a gente identifica? Tem já uns algoritmos automáticos, esse aqui é o do Louis Blanc, ele olha para uma curva que ele espera que deveria fazer, ele olha o que ele está vendo no paciente, quando essas duas coisas estão muito distantes, é um modelo matemático, fala, tá diferente o suficiente, tem X probabilidade disso aqui ser um esforço perdido nesse caso, tá? Super sensível, super específico, mas é um modelo que ainda não está incorporado em nenhum ventilador de maneira comercial. O tomógrafo de impedância elétrica também avalia isso e olha para essa... Então, nesse caso aqui, ele está vendo, ó, um caso bem emblemático, né, e modelo animal, duplas, todas as vezes, ó, aqui um ciclo sem dupla, aqui duplinha, duplinha, duplinha de esforço de duplo disparo, está mostrando as curvas, é o modo volume controlado, ó, fluxo quadrado, e aí ele mostra quanto é o volume e quanto é o volume real que ficou lá dentro. Então, ó, o volume inicial era 5 ml por quilo de peso ideal, de cada ciclo desses, mas se você souber que o ar ficou lá dentro, ele fala, ó, que está entrando aí é o dobro, 10, tá? Também é uma coisa muito mais experimental, pouco disponível, então dificilmente funciona, mas não é uma coisa que vocês vão ter à beira-leito na maioria dos casos, né? E daí, se tiver assincronia, tem problema? Então, estudos aí mostrando uma associação entre presença de assincronia e mortalidade. Esse é do grupo do Louis Blanc, que mostrou que os pacientes que tinham mais do que 10% dos ciclos com assincronia tinham uma mortalidade maior do que os pacientes que tinham menos de 10%. Esse 10% é um corte meio clássico, tá? A gente replicou esse estudo aqui na UTI respiratória, quando a UTI respiratória ainda era aqui no IC, no sexto andar, do lado da UTI, dividindo o espaço e o quartinho de plantonista com o Marcelo Parque. Então eram só 4 leitos, a gente fez 100 pacientes, que é o dobro do Louis Blanc, a gente não viu uma diferença estatística de mortalidade entre quem tinha mais assincronia e menos assincronia, e então todo mundo da UTI respiratória, um monte de paciente bem zoado do ponto de vista de mecânica, tá? A coisa mais comum que a gente viu aqui foi esforço perdido. 5% dos ciclos totais eram de esforço perdido dos pacientes. Isso aqui levando em conta a ventilação mecânica inteira do paciente, inclusive a fase em que eles estão sedados e não tem como ter a sincronia, tá? Então, essa associação com a mortalidade, depois do estudo do Louis Blanc, que é de 2015, nunca mais foi vista em outros estudos, mas o que a gente tem visto é que quando os ciclos acontecem em clusters, daí sim. Então, isso aqui é uma subanálise daquele mesmo estudo que a gente fez aqui na UTI respiratória, do meu aluno Maison Souza, que é fisioterapeuta. Então, aqui a gente olhou para cluster de duplo disparo, gente que tinha momentos em que está acontecendo um monte de assincronia junto. Essa ideia veio porque já tinha um estudo olhando para cluster de esforço perdido também. Momentos do dia em que o paciente começa a ter um monte de assincronia, a definição é mais do que 3 minutos, com mais de 10% de assincronia naquele momento. E aí você pode somar esses períodos de cluster. E aí os pacientes que tinham mais clusters tiveram piores desfechos aqui, pior mortalidade, menos dias livres de ventilação mecânica, mais falha de desmame, mesmo corrigindo para o número de dias de ventilação, tá? Isso tem também para outros tipos de assincronia. Legal, então agora que vocês entenderam, tratar é mais ou menos fácil. Eu vou fazer umas receitinhas aqui, se eu falar, vocês já devem estar meio assim, né? E é um monte de assincronia. Mas para isso, sei lá, o consenso, não chama mais consenso, peraí, as diretrizes de ventilação mecânica que são de 2023, mas foram publicadas em 2024, a MIB e a SBPT em parceria, tem lá essas receitinhas. E, no fundo, vocês mesmos poderiam deduzir a receitinha, porque se você já pensou o que está acontecendo com o paciente, você sabe o que você tem que fazer. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Então, se eu tenho autodisparo, qual é o problema aqui?
São essas oscilações, concordam? O que eu faço para tratar, então? Tento tirar essas oscilações. Ah, é água no circuito. Aconteceu na minha panela de R1 na UTI respiratória. Alguém passou a noite tentando tratar uma paciente taquipneica que tinha esse problema, era água no circuito. Ah, é secreção, é oscilação cardíaca. Então, você vai tentar dar um jeito em reduzir esse ruído, tá? Se eu tenho esforço perdido, qual é o problema? Contei para vocês que aqui, em geral, está associado com hiperassistência. Entrou volume demais no paciente obstruído, não deu tempo de sair. A principal estratégia aqui é evitar a superassistência. Aí tem esse estudo super legal do grupo do Brochard, também antigo, ó, 2008, que eles mostraram assim, eles iam lá e pegavam esses pacientes com esforço perdido e ajustavam o que eles chamavam de ótima, pressão de suporte ótima, que em geral era abaixar a pressão de suporte. Baixava a pressão de suporte, caiu o volume corrente. Esses em vermelho são as pessoas que zeraram a sincronia. Em preto tem gente que baixou, mas não zerou, tem só esse rebelde aqui que deu na mesma. Então, claro, nenhuma dessas receitas, como tudo em medicina, vai funcionar para todo mundo, mas eu diria que dá para olhar para esse gráfico e falar que ela foi uma receita que foi bem sucedida para a maioria esmagadora dos pacientes. Então, a primeira coisa que vocês têm que tentar no paciente com esforço perdido é ver se não dá para baixar a pressão de suporte, se não está entrando um volume meio alto para alguém meio obstruído, tá? Se eu tiver assincronia de fluxo, aquele caso que o fluxo, o paciente está puxando porque ele queria mais ar, o que eu posso fazer? O que vocês acham? Passar para a pressão, pode dar super certo, eu vou liberar o fluxo para ele. E o que mais? Posso aumentar o fluxo, posso mudar a curva, né? Então depende de que. Então eu posso tentar aquela história, corrigir a alteração metabólica, mas isso a gente em geral já está fazendo anyway, né? Se eu estou no modo a volume, eu vou corrigir o valor do fluxo, vou aumentar o fluxo. Eu vou passar para a curva descendente, mas eu até mostrei para vocês um exemplo que já era curva descendente, né? Se eu estou em modos a pressão, eu posso dar mais pressão para esse paciente, eu posso ajustar a rampa. E, de novo, aqui vai também depender um pouquinho de contexto, né? Pode ser que eu fale, eu não quero dar mais volume para esse cara, eu não quero dar mais pressão. Aí você vai precisar procurar outras estratégias, tá? Aí, umas vezes que funciona é aumentar a rampa. Eu não vou dar muito mais ar, mas eu vou dar ar mais rápido, ver se isso traz algum conforto, tá? Se eu tiver com atraso de ciclagem, qual que é o problema do atraso de ciclagem? O ventilador está atrasado, está demorando para ciclar. O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer para o ventilador? Eu quero diminuir o tempo INS, excelente. Como que eu diminuo o tempo INS? Então, o problema aqui é que o tempo do ventilador é mais longo do que o tempo do paciente. O que eu faço? Vou reduzir o tempo INS. Como? Depende do modo. Se eu estou em PCV, eu vou reduzir o tempo INS direto. Se eu estou em volume controlado, eu preciso reduzir o volume corrente ou aumentar o fluxo. Se eu estou em pressão de suporte, eu vou aumentar a porcentagem de ciclagem. Ah, Ju, puta, embaralhei tudo. Ah, nossa, era para subir, era para baixar. Gente, ventilação, por isso, um dos 1000 motivos pelo qual eu amo ventilação mecânica. Você está na beira do leito, você está olhando o que você está fazendo. Vamos dizer que você chegou na beira do leito com esse problema. Aí você se confundiu e você diminuiu o critério de ciclagem. O que vai acontecer? O paciente vai morrer? Não. Vai fazer pneumotórax? Não. O que vai acontecer? Vai piorar a situação. Você vai ver na hora, você vai falar, vixe, fiz ao contrário. E aí você vai pro lado certo. Então não tem problema. Ajusta o alarme de pressão do ventilador, que aí quando a gente faz besteira no ventilador, a única besteira verdadeira que você pode fazer é aplicar uma pressão super alta no paciente porque o seu alarme não estava bem ajustado. Fora isso, tudo você não consegue destrombolizar alguém que você trombolizou, mas você consegue ajustar o critério de ciclagem quando você ajustou pelo lado errado, tranquilamente. Então, por isso, pneuma e não cardio. Então, se vocês fizerem ao contrário, então, de novo, eu não vou ficar insistindo nisso aqui, você tem que dar uma paradinha ali, pensar, e se pensar ao contrário, não tem problema, é só desfazer, tá? Quando a gente está em ciclagem precoce, é tudo ao contrário. Aqui qual é o problema? O tempo do ventilador está curto demais. O que eu quero fazer? Aumentar o tempo INS. Se eu vou aumentar o tempo INS, eu vou fazer tudo ao contrário do outro. Aumentar o tempo INS direto, vou aumentar o volume. Ah, não quero aumentar o volume, porque queria ventilar com 6 ml por quilo certinho, eu não gosto de 6,5, só 6. Aí você pode reduzir o fluxo, você pode pôr uma pausa inspiratória, tem coisas para fazer. Ou você vai reduzir o critério de ciclagem. E, de novo, se você fizer o contrário, isso aqui vai ficar pior, vai entrar um monte de duplo disparo e fala, ixi, fiz ao contrário, desfaz, conserta, tá? Tudo bem aqui? Então, é isso. Só para vocês acostumarem a lembrar dessa sequência, pensar em assincronia como um padrão que vocês podem reconhecer.
quando vocês falarem, putz, isso aqui tá esquisito, eu não tenho ideia, pode tirar foto, mandar filme e me mandar, que eu adoro. Obrigada, gente. O que mais? Perguntas? Acabamos? Então, beleza. Bom almoço. Ah, não? Claro. Disparo reverso. Tem alguma coisa diferente aí que vocês fazem? Porque é um samba. É samba. De administração, e aí que fala que é pra você. Eu nunca cheguei a popularizar o livro com disparo reverso. Também a gente fazendo, Mariana do Gaimar está falando. Uma solução aqui é popularizar. É uma dica melhor. Tá, eu vou só repetir, porque eu não lembro se todo mundo ouve o que você falou. Então, o Felipe está perguntando de tratamento para disparo reverso, que é um samba. É verdade. Se você pegar de novo a publicação original, que é de 2013, eles contam o que eles fizeram para tentar consertar isso daí. E tem de tudo. Na minha experiência, o que eu faço? Assim, eu dou uma separada em paciente que está muito sedado versus quem não está muito sedado. Para quem está muito sedado, a coisa que mais funciona é diminuir a sedação. Para quem está muito sedado, em geral, é aquele fenômeno reflexo que eu falei para vocês, a hora que entrou ar, a pessoa. E você não vai conseguir tirar isso com mais sedação, inclusive isso vai piorar com mais sedação. E aí, uma estratégia é tirar a sedação. Ah, não posso tirar a sedação agora por motivo XYZ, vai operar, operou a cabeça, hipertensão intracraniana. Daí tem algumas estratégias que parecem dar certo. Por exemplo, uma das coisas que às vezes funciona para quem não está tão sedado é mexer na frequência respiratória do ventilador. Às vezes, o que eu mais tento fazer, porque eu sempre quero andar para frente na vida, não quero andar para trás. Então, para frente, se o paciente não está tão sedado, eu falo, eu vou baixar a frequência do ventilador para ver se o paciente começa a entrar em todas e acaba com esse problema, né? Agora, um paciente muito sedado não vai adiantar fazer isso. E também, às vezes, para o menos sedado, funciona você pôr uma frequência meio alta. De algum jeito, você atropela o drive do paciente. Isso. Isso. Você está sempre entrando antes dele, você sobe um pouquinho o pH, e às vezes funciona. Nada disso vai funcionar para o muito sedado, porque não é por esse mecanismo que está acontecendo com ele, né? Então, para o muito sedado, o que você talvez tenha que fazer é mexer um pouquinho no tempo para não ter duplo disparo, que daí vai ser ruim, e tentar tirar ele dessa sedação, né? Então, eu já vi de tudo. Para mim, o que mais funciona para paciente menos sedado, e quando dá certo eu amo, porque aí eu andei para frente, é baixar a frequência e deixar a pessoa sumir. Tá? Mas não tem... e se você, né, então, de novo, lá no paper eles falavam que eles fizeram de tudo, aumentaram o volume, diminuíram o volume, para alguns pacientes, foram testando. Então, eu acho que o que eu faço à beira-leito, às vezes, é tentar meio de tudo nessa sequência. Começo pela frequência, se der, se não, tento mexer um pouquinho no tempo ins e vejo se com isso resolva. Se você encurtar o tempo ins, será que não dá tempo daquilo acontecer? Ou você aumenta o tempo ins de um jeito que o paciente não consiga mais fazer duplo disparo, mas mesmo que ele esteja dando uma entradinha, tá? Baixar o volume pode funcionar de dois jeitos, para não esticar tanto o pulmão, que pode ser por esse mecanismo reflexo, e também, assim, é um damage control, porque se tiver tendo dois ciclos juntos, pelo menos você não está dando 12 ml por quilo de volume efetivo, né? Então, isso pode funcionar. Eu diria que bloquear o paciente por causa de disparo reverso, eu considero má prática médica em qualquer situação. Nos guidelines, o que está escrito, com muita ressalva, e já não é em todos, se, assim, qualquer livro de assincronia que eu li a minha vida inteira, porque esse é um assunto pelo qual eu sou apaixonada, estava escrito sempre falar assim, nunca é para você, sedação não é tratamento de assincronia. No Covid virou o tratamento de assincronia, acho perigoso, porque funciona, puta, super funciona, só que você andou para trás, você não andou para frente, né? Já tive essa discussão, porque às vezes me mandam as fotos, é um cara do verso. Aí eu polarizei e melhorou. Claro que melhorou. Isso, né? Se assim, bloqueio neuromuscular resolve qualquer assincronia dessas, né? Porque é tipo ganhar por WO, né? O outro time saiu de campo. Então. Eu tive que mamar um artigo do cara assim lá fora, polarizar é uma saída. Olha onde esse cara trabalha. É só experimental, isso ele sempre de gente de verdade, né? E acho que você pode também apelar, você pode pegar, é legal, fica com essa, e assim, se você pegar o último consenso europeu, que é de 23, Grasselli é o primeiro autor. É o Consenso Europeu de Ventilação, tá bem legal, porque eles responderam um monte de perguntas, tá mais legal do que o da TS, na minha opinião, porque tem
tipo, 20 e tantos perguntas respondidas lá, e uma delas é essa, eles falam, não é para fazer isso, né? Não é para fazer isso porque você vai andar para trás, você sempre vai conseguir resolver qualquer assincronia desse jeito, você tirou outro time, né? Mas não, então assim, talvez uma situação em que eu me sinta um pouco compelida a dar bolos de curare uma SARA super grave nos primeiros 2 dias, em que, porque o paciente está puxando loucamente, ele está fazendo 10 ml por quilo de peso, eu acho que aquilo ali pode estar detonando o pulmão, daí você faz bolos de curare e tenta dar um reset que nem computador, mas bloquear eu acho que tem pouca evidência. Agora, assim, tem pelo menos 2 trials grandes começando, olhando para isso, e tem um trial grande dos canadenses para começar, e a BRICNET vai entrar, então vai ter um monte de centro no Brasil, olhando para isso, vai curarizar mesmo as pessoas e tal, versus quase não curarizar, porque o último que a gente tem, que é o ROSE, é um estudo que fala que dá na mesma, e dando na mesma, melhor usar menos remédio, né? É isso? Legal, gente, obrigada pelo convite, adoro vir aqui, podem me convidar sempre.